A partir de agora, na Alternativa, Falando Nisso, o podcast da 102. Um bate-papo descontraído sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe! Olá, você que está acompanhando a Alternativa 102 e está assistindo a gente também nas redes sociais. Nós estamos começando mais um Falando Nisso, o podcast da Alternativa, onde a gente sempre traz toda semana, toda quinta-feira ao meio-dia, alguém para contar um pouquinho da sua história. Antes da gente começar a apresentar aqui as nossas convidadas de hoje, deixa eu só convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Vai lá e procura podcast Falando Nisso. Lá você vai encontrar o nosso canal, lá já tem os vídeos dos outros entrevistados. Procura, se inscreva, ativa o sininho lá também, dá o like e compartilha com quem você achar interessante, tá? Mande pro máximo de pessoas. Também siga a gente lá no Instagram, tanto a Alternativa 102 quanto o podcast Falando Nisso, também estamos lá no Instagram. E já aproveita e comenta nesse vídeo quem você gostaria de ver por aqui, que a gente vai atrás e vai tentar buscar, nem que seja o maior estilista da América Latina. Tudo bem com vocês? Marina e Linda da Amali. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, tudo certo. Prazer estar aqui Tudo hoje. bem, Rodrigo, um prazer também estar aqui falando com vocês. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite. Agradecendo ao Avelino Braganholo SA, empresa que está patrocinando aqui o nosso quadro também. Um abraço para toda a equipe aí do Avelino Braganholo SA. Antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu vou dar um presente para vocês. Opa. A gente mandou fazer um presentinho para cada entrevistado que vem. Legal. Então aqui eu vou dar um presente para cada uma de vocês. Aqui Muito e bem. esse aqui para ti. Esse, muito obrigada. Abre aí, vamos ver se vai gostar. Obrigada. Vamos ver. Uhum. Da Persona aqui. É a Persona Edna, abraço Edna, abraço equipe Persona aqui. A Edna. A Edna capricha, é nossa parceira né? também. É a parceirona aqui da Alternativa faz tempo. Tem que fazer alguma coisa Olha, com eu qualidade, a gente realmente busca quis. ela. Aí, isso aí. Uhum. Vamos ver. Uma pequena lembrança. Ai, que linda! É. Olha aí, ó. Eu fui. Eu fui. Aí quando você vai tomar café, você vai olhar e vai lembrar. Eu fui lá. Vai ter foto. Obrigada. Vai. Vai. Faz a foto, posta lá. Isso aí. Muito Que linda. lindo. Bem bonito. Maravilhoso. Legal, legal. Obrigada. Muito bem, mas eu falei na abertura do horário, a gente conversava antes também, que a gente convida para vir aqui pessoas que têm uma história para contar. E eu acho interessante a história de vocês lá da loja, né? Porque a Amali tá com o nome de Amali faz pouco tempo, mas a história de vocês com a loja vem de mais tempo já, né? Sim, nós esse ano em abril completamos 19 anos de loja. Exatamente. E tudo começou com a dona Lindamir, né? É. Como que É. foi esse começo, assim? Como que é a história? Então, Rodrigo, como todo mundo me conhece também, eu trabalhei por 24 anos nas lojas Renner, que era antigamente, né? Sim. Chegou um período assim em que a Rita Bortoluzzi, que era a dona juntamente com o Seu Tranquilo, me ofereceu para mim construir algo para mim e me ofereceu a parte do estoque de calçado para começar. Então foi uma oportunidade única também. E isso foi maravilhoso também, a gente tem gratidão sempre por ela também, por ter nos dado esse empurrãozinho, né? E quando ela me ofereceu, eu fiquei assim um pouco na dúvida, né? Você sabe, quando você trabalha 24 anos como colaboradora, não é a mesma coisa de você passar a ser dona, né? Não é a mesma responsabilidade, Não é a né? mesma responsabilidade, mesmo que dentro da empresa eu já tinha também um pouco desse conhecimento. O Seu Tranquilo e ela me ensinaram muito também, desde que eu comecei a trabalhar com eles. Então, eu acho que isso também me ajudou depois a pensar e dizer um sim para ela, que eu aceitava. Essa transição foi no final de ano, quando a gente fez um balanço na loja, mas somente se concretizou para nós abrirmos a loja em 18 de abril de 2005, que foi aí que nós iniciamos, então, a nossa caminhada. Como Renner digamos, Calçados. Vamos relembrar um pouquinho lá dessa parte, então. Existe até hoje a Renner Móveis.
Isso. Existia a Renner Calçados e a Renner Confecções. Na verdade, era uma loja só. Todo aquele prédio que tem ali no centro, desde onde tem a nossa loja até onde tem o despachante hoje, era tudo uma loja só. Ah, Tanto verdade. na parte Isso de aí. baixo tinha os móveis, eletrodomésticos, ferragens. Aí no meio ali nós, porque A confecção, tecido. Porque eu- assim, era uma loja bem bem grande, ampla. vendia de tudo, né? Essas lojas de Sim. antigamente, era uma loja de departamentos antiga. sim. E aí, quando teve essa primeira divisão ali da Isso. Rita e do Seu Tranquilo, o Seu Tranquilo daí saiu da sociedade e montou a loja dele onde ele tem hoje ali, que é a Renner Só Móveis, móveis. só móveis e eletrodomésticos, existe até hoje. E aí a outra parte, daí umas salas a Rita tinha feito para alugar, e a outra parte ainda continuou um tempo, eu não me lembro quanto tempo continuou a parte da confecção e calçados. Porque, já aproveitando o gancho, né? A mãe começou a trabalhar com quantos anos? 18 com eles, né, mãe? Isso. Que o Seu Eu- Tranquilo foi atrás da mãe. Aham. Eu comecei A mãe sempre trabalhou no escritório. em 1980, novembro de 1980. Meu pai veio morar do interior para a cidade. Nós morávamos na linha Boa Esperança. Então, eu vim com o meu pai e um dia nós estávamos lá e o Seu Tranquilo chegou lá na casa do meu pai, me convidando se eu não queria trabalhar com eles na loja. Mas- Então foi aí o meu início que eu comecei a trabalhar. Mas tinha uma amizade com ele, o seu pai com Não, ele, meu talvez? pai, meu pai. por isso. Era Meu pai cliente. com ele era cliente, Então todo certo, ele aquele pensou, processo. preciso de alguém, Vou já atrás. sei que aquela moça lá vai vir aqui. Isso aí. Não sei se por indicação de alguém, se Aham. alguém falou, mas enfim, eu sei que ele chegou lá e daí eu, como sempre, na época também, digamos, estava com meu pai ali e daí ele falou, você que sabe, se você quer ir trabalhar, tu começa a partir daqui a tua profissão ou a tua, enfim, né? Então eu falei, eu acho que eu vou trabalhar então. E foi aí que eu iniciei, então, sendo uma das colaboradoras na época. O seu Rovílio era vivo ainda, né? Ele trabalhava ainda com a gente, assim, ele cuidava enfim, junto com a dona Lídia, os filhos, das filiais, né? Que nós éramos uma filial de Xanxerê. E foi aí que eu comecei a trabalhar. E começou como vendedora. Não, eu já comecei na parte do escritório. Quando eu comecei a trabalhar, já comecei a trabalhar na parte do escritório. E como que foi a adaptação, assim, de vir do interior e já ir trabalhar numa loja? Foi muito diferente? Eu trabalhava na roça antes ou não? Claro que sim, É. né, Rodrigo? Sempre. E aí? A gente ajudava sempre muito o pai. Meu pai sempre foi um produtor de suínos de bastante, sabe? Então, nós só mulheres, porque o meu irmão mais novo era o caçulinha, mas na época tinha 6, 7 anos, nem lembro direito, enfim. Mas nós, mulheres, que nós éramos só em 4 mulheres, a gente sempre ajudava o pai a trabalhar na roça. Depois, minhas irmãs mais velhas casaram e tal, então ficamos nós. E eu acho, hoje eu pensando, eu acho que eu não tive dificuldade Quem que te ensinou na época? Tu lembra? para começar a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, era a Salete Santin, era uma das pessoas que trabalhava no escritório, e a Dicelda da Cruz. Mas foram as duas pessoas que, quando eu entrei, logo em seguida elas saíram. Então, assim, eu fui aprendendo com a força da vontade, né? Sim. Porque como nós éramos filial, a gente dependia muito do pessoal da matriz de Xanxerê que vinham ali dar assessorias, né? Sim. E dependendo do que eles queriam, do processo, do que eles, digamos assim, chegavam e diziam assim, ó, eu quero que você me faça essa relação aqui até amanhã. E simplesmente colocavam o papel em cima da mesa e diziam, ó, te vire. Aham. Eu quero que você faça orçamentos de vendas, de pedidos, Que era tudo no papel. de fornecedor, de devedor, porque na época era tudo no papel.
né? Tinha que levar bem controladinho, Nossa, né? Porque hoje vai muito. no sistema pesquisa, tá tudo ali, né? Nós tínhamos um caixa, que a gente fazia o caixa todo dia, mas era todo manual. Então, tinha que fazer tudo com segunda via, não podia fazer nada com uma via só. Ninguém soma melhor na calculadora do que ela. Mas eu imagino... Ela nem olha para os números, ela vai olhando no papel ali o que ela quer somar e ela, com a outra mão ela vai... A prática, né? E isso me fez eu ver que eu tinha que me doar para mim aprender, se eu queria continuar trabalhando, né? Mas quem tem vontade aprende nessa fogueira, assim. De colocar na fogueira, aprende ali. Com certeza. Né? Porque você pode olhar e reclamar que estão te colocando na prensa, ou você pode aprender. Exatamente. O serviço é o mesmo. É o mesmo, isso aí. Mas, enfim, tudo isso eu acho que para mim é muito gratificante e agradeço todos os dias também, eu digo assim, pelo discernimento, pela inteligência que Deus me deu, pela vontade de seguir em frente. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que ter, porque se você não tem uma determinada coisa para você seguir, você não consegue, né? Sim. Então, eu acho que isso foi uma forma de eu crescer até, digamos assim, sem ter muito estudo, como se fala, né? Porque na época eu não tinha estudos. Então, eu digo, você aprende, tem aquele ditado que diz, né? Que às vezes vale mais do que qualquer outra coisa. Então, hoje, eu vejo que a gente tem, assim, uma formação e um pensamento bem diferenciado, porque eu digo que a minha geração, Rodrigo, foi uma das gerações que nós tivemos que aprender, porque teve uma época que não se falava da parte, assim, digamos assim, celular, coisas que vêm. Hoje você tem que aprender a lidar com aquelas coisas novas que vêm, né? Uhum. E na época não. Mas eu vejo que a minha geração aprendeu isso. Sim. Nós fomos uma geração que sobrevivemos a toda a modernidade que veio vindo pela frente, sabe? Eu acho assim que as gerações, elas são diferentes. Por exemplo, a geração dos nossos pais, então, né? A senhora, meus pais também, sim, é uma geração que lembra muito bem do antes da tecnologia e do depois. Exatamente. Né? Porque a minha geração, né, a nossa, no caso, a geração, já é uma geração que na adolescência não tinha ainda tecnologia, mas da adolescência adiante já teve. Né? E vocês trabalharam mais tempo sem essa tecnologia. E era mais fácil ou era mais difícil? Olha, eu acho que era... Não sei se eu vou falar que era igual, quem sabe, porque para mim, aquilo que eu tinha que fazer sem essa parte de tecnologia era normal e eu fazia como se fosse, né? Tanto quanto hoje também, né? Você se adapta às coisas, então... isso é muito, muito bacana, né? Muito importante, porque se nós tivéssemos parado no tempo lá, hoje nós não conseguia. E como que era, por exemplo, um controle de estoque? Vamos dizer. Ai, porque eu vou lá, às vezes a gente vai gravar lá na parte dos fundos e eu vejo que o estoque de vocês lá é grande. E hoje tem tudo no sistema, imagino. Mas sim, antigamente não. Antigamente não. E daí? Não, a gente tinha que fazer o balanço, tudo tinha escritinho, contar tudo. E o balanço era colocado lá a quantidade, a mercadoria, o custo, porque você tinha que saber o custo daquela mercadoria e o preço final. Então, a gente fazia cadernos, entre aspas, né? Pegava as folhas de pauta, riscava tudo. Daí, no dia do balanço, se fechava a loja. Ah, por isso fechado para balanço, então. Lógico. Né? Fechava a loja e se fazia o balanço. Mas não podia, se dava diferença, tinha que ir lá e contar novamente para ver o porquê que tinha dado diferença no estoque. Aí era feito o balanço, tudo manual. Vamos ver se tem no estoque. Vai lá vendo o balanço. Era assim, né? Era assim. Essa fase eu peguei um pouco também. A Marina já pegou. A Marina começou a trabalhar conosco cedo também, como se diz, né? E
apareceu a oportunidade dela começar a Eu trabalhar. tinha 14 anos na época. Eu me lembro que era um dia das mães. Porque daí, como era setores ali na loja, né? Lá na parte do eletro, eram os meninos que trabalhavam. Daí lá na parte da confecção, daí eram as meninas. Aí a gente tinha uma delas que estava gestante, estava grávida. E ali no Dia das Mães sempre é uma data que dava mais movimento. E aí eu cheguei para ajudar nessa data. E depois acabei ficando para fazer a licença maternidade. Era da Janete na época. E nisso eu fiquei trabalhando. Então eu comecei com 14, com 17 nós abrimos a loja. E essa época do balanço, assim, era um pavor. Era um caos, né? Era um caos, porque a loja era muito grande, tinha muito item. E você tinha que contar todos os itens. E tinha que saber que tu não podia... Aí a gente ia se organizando, quem fazia tal lugar. E depois que a gente terminava, a gente botava uns bilhetes com fita, assim, a gente escrevia que tinha sido conferido, ou que tinha sido passado, para outra pessoa não passar de novo, né? E daí tinha tecido em metro. Aí tinha rolos gigantescos de tecido. Que tinha que medir? Tinha que medir tudo, desenrolar tudo e enrolar tudo de novo. E aquilo Imagina lá não aquilo. ficava bom, né? Não vai enrolar igual tava, não né? Vai ficar Nunca, bom. né? A senhora comentou que ficou 24 anos na loja. É uma coisa que hoje você quase não vê uma pessoa que fica 24 anos na mesma empresa. Exatamente, né, Rodrigo? É o que eu falo, assim, 24 anos que, por exemplo, eu que fiquei 24 anos, mas você trabalha, digamos assim, veste a camisa da empresa, né? E você trabalha sempre pelo melhor da empresa. Então, eu vejo que hoje, para você construir os colaboradores, de repente, para ficar 24 anos, é mais difícil. Mas, assim, se você construir bem o teu colaborador e ele gosta daquilo que ele faz, ele trabalha. Ele trabalha porque é o que ele gosta de fazer, né? Parece então, que eu tenho a visão assim, que as pessoas antes, elas pensavam assim, eu vou me especializar em tal ramo. E começava a trabalhar naquele ramo, gostava e lá ficava. E a pessoa realmente se especializava naquilo, vamos pôr em calçados, né? Aí a pessoa sabe sobre o calçado. Hoje parece que tem... Testa mais... A maioria das pessoas é diferente. Não, eu vou aqui, me ofereceu mais lá, vou pra lá. Me ofereceu mais lá, vou pra lá. Não gostei de lá, volto pra cá, né? Parece que é uma coisa mais pula-pula, não tem mais aquela fidelidade à profissão, talvez. Exatamente. Às vezes é isso que falta também, né? Mas eu vejo que se você... Tu trabalha com o teu colaborador de uma forma saudável, como se diz, o colaborador também se sente bem e ele permanece naquele lugar, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, é muito importante. Nesses 24 anos que a senhora trabalhou lá, imaginou alguma vez assim, tipo, um dia eu quero ter minha loja, é meu sonho trabalhar para mim mesma, ou nunca passou pela cabeça, só na hora que recebeu a proposta que levou o choque? É aí que tá, né, Rodrigo? Assim, eu nunca tinha pensado, de fato, nisso, né? E assim, a gente vinha trabalhando, digamos, numa forma bacana, normal, e de repente, quando tu recebe essa oportunidade, digamos assim, esse convite, é um momento que te deixa um pouco, né? Eu somente no dia que a Rita me falou, que ela... Foi por causa que ela me ofereceu, porque eu falei para ela assim, Rita, vamos fazer uma estratégia de compras para o próximo ano, né? E daí eu disse para a gente também ter, porque na época assim não tinha muito... ia fazer compras, ou comprava, mas não tinha, digamos assim, um valor, né? Eu falei para ela, nós poderíamos mudar, a gente poderia fazer uma estratégia de compras, ver quanto que nós podemos comprar de tal coisa e tal, como o mix de produtos era muito grande, então também a gente tinha que ter um certo cuidado na compra, porque de repente tu comprava muito tecido e faltava para comprar lá
os jogos de cama. Tu comprava muito aquilo, faltava para comprar a confecção no geral, né? E tá, aquele dia ela falou, vamos sentar e vamos ver. No dia seguinte, no final do dia que nós estava ali fechando o caixa, ela me disse, Lindamira, eu tenho uma sugestão para te dar e uma oferta para te fazer. Tu não quer montar uma loja para ti? Eu falei, montar uma loja para mim? Eu falei, com o quê? Eu brinquei com ela, né? Sim. Ela disse, não, eu vou te vender a parte de calçados, nós vamos montar. Aonde tem o despachante hoje, foi lá que eu comecei a minha loja, só aquele espaçozinho lá. Nós vamos fechar aquele cantinho lá e daí eu te vendo a parte do estoque e você começa o teu próprio negócio lá. Eu falei, nossa, vou te pagar com o quê? Eu falei para ela. Sim. Daí ela me disse, não te preocupe. O que nós vamos fazer o acerto, nós descontamos e depois você me paga parcelado. E foi assim que eu fiz. Mas você veja que tem uma confiança muito grande numa proposta assim, né? Exatamente, também, né? Porque ela me ofereceu sabendo que eu não poderia, mas ela me ofereceu. Então foram meses assim regrados, que daí eu tinha que pagar a parte do estoque para ela e graças a Deus a gente conseguiu também, né? E foi aí que a gente foi evoluindo dentro da nossa loja. 2005 abriu e foi por um bom tempo como Renner Calçados. E por que mudou o nome? E da onde surgiu o nome? Já emendo 2 perguntas numa só. Foi até, meu Deus, deixa eu pensar. Nós estamos em 2019, faz 3 anos? Faz 3 anos. Nós estamos em 2024. Desculpa. Não, foi em 2019. Nós mudamos em 2020, porque era para ser 2019, daí foi quando... Que vocês mudaram o nome? Acho que foi depois. Não, acho que foi 2020. 2020 foi? Agora me perdi também. Não, foi 20 ou 21. Na verdade... Eu chuto que foi 22. Ou não? Espero que eu já vou tirar. Veja. Porque por hora deu branco. Eu tava aqui na rádio quando eu fui lá fazer a entrevista contigo para falar do nome. Não me atentei aos anos. Mas quando a gente abriu a loja, porque daí assim, naquela época, o nome, né? Vamos pôr que nome, né? O nome Renner era muito forte na cidade, porque essa loja era tradicional, né? Tinha ali anos de comércio. E aí, o Seu Tranquilo já estava com a Renner Móveis. Então, nós ficamos com a Renner Calçados. E a Ana Lara, a filha da Rita, ficou com a Renner Confecções. Né? Então, ficou as três lojas, assim, divididas. E... acho que foi 2021. Vamos ver aqui. Vamos ver. 2022. Nós fizemos as fotos. É 2022. Que mês? Tem mês aí? Foi abril. Abril? Porque daí a gente programou. Era para ser 2021. Aí o pai teve um problema de saúde, que era para ser no final de ano. A gente queria começar o ano com a marca nova. E aí a gente migrou lá pro mesmo aniversário da loja. Aí a gente fez toda uma preparação com os nossos clientes, porque não dá pra tu simplesmente trocar o nome de um negócio da noite pro dia, né? Aí a gente fez toda uma preparação com os nossos clientes, né? Foi difícil para escolher o nome também. É difícil. Eu lembro do ano porque eu estava aqui na Alternativa. Eu tinha saído do Canal Ideal, voltado para cá e deu logo depois que eu estava aqui, eu fui lá fazer. Por isso que eu lembro da data. E por que da escolha do nome? Esse nome, por quê? E daí, quando teve a pandemia, eu disse a pandemia foi um divisor de águas para nós, assim, bem importante. A gente sempre, né, olha o lado ruim das coisas, né? Mas para nós a gente tem um lado bom. Porque com a chegada da pandemia, o digital de todos os canais, não só o de vendas, ele tomou uma proporção fora do controle, né? Então, assim, a gente começou a se comunicar mais com os clientes pelo celular, pelas redes sociais.
tanto para você vender, porque a gente precisava naquele momento achar alguma forma de vender também. As lojas estavam fechadas, as pessoas não estavam vindo tanto, né? Então, e aí que a gente estava se apresentando como Renner Calçados. E aí eu pensei, isso aí não vai dar certo. Porque daí um dia no Instagram chamaram nós e pediram se tinha esse produto na loja de tal cidade. Aí eu falei, não, isso aí não vai dar. Porque a Renner é uma marca, na verdade. A Renner é uma marca e tem as franquias nos shoppings. Né? Mas nós éramos Renner porque na época do seu Rovílio Bortoluzzi... Sempre foi lojas Renner, né? Eles vendiam os ternos e as tintas Renner. Entendi. E aí eu não sei qual era o acordo deles na época, né? Lá o que o seu Rovílio fez com a marca, ele podia usar o nome Renner nas lojas dele, que ele tinha a rede de lojas. Mas isso acho que devia ser verbal, eu não sei se tinha algum documento, né? Provavelmente. E então, nos dias atuais, você não pode usar, sim, né? Sim. Aí eu falei pra mãe, eu disse, mãe, nós vamos trocar o nome da loja. Eu falei, não tem como, isso é prioridade. Eu falei pra ela, nós precisamos, porque não dá mais. Eu disse, porque podia nos acarretar num problema, né? Maior. Aí eu entrei em contato com uma pessoa que tem uma agência de publicidade e marcas. E aí a gente começou a busca, né? Até que a gente chegou no nome Amali. O significado dele, então, é a Marina e a Linda, né? E também ele tem essa palavra no italiano, que a nossa descendência é italiana, amar-se, amar-te, amá-los, tem um significado de afeto, que é relacionado também um pouco com a nossa história, porque é uma empresa familiar. Sim. De mãe e filha, a gente tem todo esse cuidado, esse carinho de estar sempre juntas trabalhando, né? Então, aí, quando a gente viu, até a gente ficou assim, será que vai ser o nome certo, né? Mas deu super certo. Porque é uma das partes mais difíceis do negócio escolher o nome, né? Porque é ele que vai perdurar ali por muito tempo. Escolher o nome de um filho, né? Porque é como você vai se apresentar, é como as pessoas vão te ver. Mas eu achei legal, eu achei que ficou legal e achei que combinou bem com o que vocês fazem, assim. Eu achei que ficou bacana o nome, assim, né? E vocês têm algum plano, assim, para vender, além do que vocês vendem hoje calçados e tem alguma parte de confecção também, né? A parte ali da confecção também veio na pandemia, né? A gente já vendia acessórios. Essa camisa é de lá. Opa! É aquela sem a costura, que eu falei, lembra? Da Hering. Exatamente. Na pandemia, a gente já vendia calçados, acessórios, cintos, carteiras, feminino, masculino, né? E aí, na pandemia, a gente notou algumas linhas de calçado simplesmente pararam, a venda parou, a gente não vendia, a gente tava com aqueles produtos no estoque, e eu e a mãe conversamos, eu disse, mãe, a gente precisa para também inovar em alguma coisa e precisa colocar alguma coisa. Na verdade, a gente não queria também dispensar nenhuma das nossas colaboradoras, permanecer com elas, que também a gente sabia de todo o processo ali em função da pandemia, né? Graças a Deus, não precisamos disso e continuamos. E aí veio a Hering, apareceu para nós, assim. Então, a nossa ideia, trabalhar só com as peças mais básicas, partes de cima, porque também a gente precisa ter um local adequado para ter uma confecção completa, né? Mas aí mais feminino e masculino. E aí deu super certo, assim, a gente ampliou um pouco o mix dos produtos. Hoje a gente tem os jeans da Hering, a gente já tem alguma coisa de feminino como blazer, algumas blusas diferentes, então deu super certo. É de lá também, eu acho. Mas, gente, é claro que é. Agora que eu tava lembrando. Você está amado. Isso aí. Mas o nosso foco principal sempre é o calçado, sempre buscar
marcas, né? As marcas de calçado também. Tem algumas que estão com a gente desde que a gente começou a loja e tem outras que vão aparecendo, tem outras que vão encerrando ciclos e a gente sempre vai tentando achar o melhor para o nosso cliente, né? Sim. Por que... agora vem a pergunta aquela. Uma delas, né? Por que tipo assim, existe um calçado que a numeração 42 nele é diferente do outro 42? Porque cada fábrica... Uma vez era mais padrão, mas hoje em dia não é. Cada fábrica tem uma modelagem própria, uma forma de calçado. É uma chapinha de metal que eles usam como base. Então, aquele número 42, algumas marcas vai ser exatamente o 42, mas tem outras que vai ser maior. Ou menor, depende. Um calçado, hoje em dia se usa muito a malha de knit nos calçados, tanto feminino quanto masculino e infantil. É uma malha, uma fibra, um tecido, ela é elástica e eles conseguem montar o calçado sem nenhuma costura, então isso fica muito confortável. Geralmente esse calçado ele tem a forma maior, porque o pé ele vai acomodar melhor e ele vai ficar folgadinho ali dentro. Então, às vezes, esse calçado você tem que pegar um número a menos. O calçado, um calçado que tem mais costura, ou um bico mais redondo, mais quadrado, aí tudo depende da modelagem para ser o número certo. E assim, tanto masculino quanto feminino, qual é a numeração mais vendida? Tipo assim, a maioria das mulheres tem pé que tamanho, os homens têm pé que tamanho, sabe disso? No feminino a gente vende, 37... 36 e 37 é a numeração mais forte. O meio de grade, assim. Sim. Aí o 35 e o 38. Mas a gente tem clientes desde o pé 33 até o pé 41. Sim, no feminino. Mas digamos que o 36 e o 37 seria o forte. Os que mais saem. E no masculino... Aí no masculino já acho que 40. Do 39 ao 42 ainda é o mais... O masculino tem... Sim, porque quando eu chego lá... Porque a grade é menor, né? Quando eu chego lá, me dizem assim, não, que tipo de calçado tu quer? Eu digo, traga tudo que tiver na minha numeração. É isso aí. Eu uso 44, já é um pouco mais complicado, sim, né? Vem menos daí, né? Sim, sim. Outra pergunta aqui, daquelas. Por que tem pares maiores, menores, um pé maior que o outro? Que as pessoas têm? Não, tipo assim, eu acho que assim... O pai sempre me falou isso e é verdade. Vai comprar um calçado, prova o pé direito. Se o de direito der certo, o esquerdo vai dar. Sim, a gente tem, assim, muito, quando as clientes provam, porque o calçado, ele vem a forma igual, né? Mas a gente, fisiologicamente, tem um lado do corpo, não é assimétrico, né? Então, geralmente, o pé direito é maior. Geralmente. E é fato, assim, geralmente tem algumas exceções que o pé esquerdo é maior, mas geralmente o pé direito é maior e o pé esquerdo é menor. Isso. Sim. Então provou o direito, deu certo, o esquerdo vai dar. Não precisa nem provar. Não, pode ser que fique um pouquinho grande. Tá certo. Qual é, nesse tempo que vocês têm a loja, qual a maior dificuldade que vocês encontram, assim? Deixa eu ver se é o mesmo que os outros responderam, não vou falar. Hoje o que dificuldades que a gente tinha antigamente. A dificuldade que vocês mais têm. Hoje? Hoje é achar gente para trabalhar, assim. Todo mundo fala isso que vem aqui, eu faço a pergunta, o pessoal fala, é a mão de obra. Sim. Porque você não consegue mais encontrar aquela pessoa disposta, digamos assim, para aquele determinado trabalho. É que eu não sei, assim, quando eu comecei a trabalhar, é que eu acho que as coisas mudaram tanto nesse sentido dos vínculos empregatícios, né? Antigamente, quando você entrava na empresa, a ideia era, nossa, consegui um trabalho na alternativa, então eu vou ficar aqui a minha vida inteira, né? Isso era uma cultura, assim, né? As pessoas tinham isso de iniciar um trabalho e ser fiel, não sei se essa é a palavra, né? Em continuar.
Mas assim, hoje nós que trabalhamos com vendas, a gente vê que a dificuldade é encontrar pessoas que queiram fazer carreira na área de vendas. Né? E é uma área boa, né? Eu adoro. Eu também gosto. A gente que gosta, a gente que gosta, eu acho bem bacana também. Então, assim, e o porquê que isso foi se perdendo, assim, a gente conversa bastante sobre isso, sabe? Será que as pessoas não gostam da área de vendas porque a maioria das vezes você ouve não, ao invés do sim? Porque é desafiador. Vendas é desafio. É desafio. Né? Não é que tu vai... Vocês devem ter meta, devem ter tudo isso lá, né? Então, você trabalhar com meta é pressão. Sim. Né? E eu acho que é um trabalho, assim, tão bonito, porque você está a serviço dos teus clientes. A gente quer levar o melhor para aquela pessoa e solucionar um problema que ela tem, né? A busca por um produto... Mas eu acho que é esse o segredo. Não é você pensar no número, né? Porque quando você está pensando em solucionar o problema de alguém, eu acho que a venda acontece naturalmente, né? Sim. É no que aquele calçado, ou aquela roupa, ou aquela bolsa vai levar para o nosso cliente. Aquela mochila que a Linda Mir comprou vai facilitar muito a vida dela, porque ela vai trabalhar de moto e ela precisa colocar nas costas uma coisa prática, né? Então, e quando a gente compra, assim, é bem engraçado. Tudo que a gente compra, a gente prova. O calçado feminino, principalmente. O masculino, a gente não tem um modelo lá disponível, né? Porque, assim, eu não posso oferecer para o meu cliente uma coisa que talvez eu não usaria, ou que não tá legal, não tá confortável. Tipo, onde é que a pessoa vai usar, né? O que aquilo vai... Então, isso é uma coisa que a gente tem, assim, bastante... Cuidado, né? Também na hora da gente fazer as compras, né? Não é só colocar a mercadoria lá dentro da loja, né? E deixa acontecer, né? Porque às vezes o representante vem com aquele mix grande de produtos para te vender, você olha, nossa, que linda essa sandália, vamos supor. Mas vai provar, mas lá no pé não fica o conforto que você pensa que ficaria, né? Então você já descarta. E já aconteceu de comprar um produto achando que ia vender e não vendeu e fica lá? Sempre. E daí o que faz? Daí escuta a mijada da Linda Mir. É porque, na verdade, assim, como a mãe fica com o financeiro, né? Então, ela tem algumas frases clássicas, assim, que a gente... financeiro, né, Rodrigo? Eu acho que tô certa. E daí... Mas, assim, porque... Pra vocês entenderem um pouco assim, né? Por exemplo, esse sapatênis que tu tá usando é no meio de, sei lá, 30, 40 modelos, se não mais. Sim. Que é a pegada... Desculpa, fiz um merchan pra pegar. Tem problema. Desenvolveu pra me oferecer, pra mim comprar. Então, pra mim chegar lá, botar o olho e escolher esse produto e fazer uma grade dele... É difícil. Trabalhar com calçado é muito difícil, porque tu tem uma grade. No masculino, geralmente é do 38 ao 44. Né? Então, é uma grade curta. E aí, tu tem o pé 37. E aí, tu tem o pé 45. Aí, tu tem que achar um fornecedor que tenha. E não é que eu consigo comprar só esse modelo. Eu tenho que fazer 2 grades de 12, 2 grades de 9. Ou tem que fechar o valor mínimo do pedido. Eu não consigo comprar um pé, eu não consigo comprar... É tipo um quebra-cabeça, né? Isso, tu tem que ir se organizando. Então, assim, e dentro de uma loja que vende feminino, masculino e infantil, é difícil tu ter esse controle de estoque, porque tu tem que ter um equilíbrio, assim, para nunca faltar e para nunca sobrar, né? Então, tu tem que sempre ir levando e pensando, nós estamos com uma demanda desse produto, então vamos buscar o nosso fornecedor, ver o que ele pode nos oferecer. E fora isso, a gente tem algumas coleções que são pontuais que a gente precisa fazer. Geralmente 2 vezes por ano. A coleção primavera-verão e a coleção outono-inverno. Então, agora que nós estamos no inverno, a gente já está com toda a coleção de verão praticamente 90% comprada e já tem coisa chegando na loja. Eu tô lá com um estoque com caixas de sandália, rasteira, já tá chegando. Já tá chegando para vocês já ficar preparadas. Porque daí, setembro, porque
o nosso inverno, ele tá se apresentando de uma forma um pouco desafiadora para nós, né? Ele tá ficando mais curto, ele tem um investimento mais alto e ele tá ficando muito curto. Então, se não dá o frio no tempo certo, a gente acaba que não vende. E as empresas, os fornecedores, quando é agosto, eles já estão te mandando verão. E aí o verão, sim, ele é mais longo, Sim, né? Então, sim. tu tem mais tempo também para trabalhar ele, né? Uhum. Mas, gente, eu só quero agradecer por vocês terem disponibilizado o tempo e vir aqui conversar um pouco pra gente, explicar um pouco da história da loja de vocês e com certeza vocês vão sair daqui e vão lembrar de muito mais coisa pra contar, né? com Podia ter certeza. falado tal coisa, mas a gente é. convida daí numa próxima oportunidade, né? Pra vocês virem e contar e também por terem contado um pouco do dia a dia de vocês, desses desafios aí, né? Que a gente que faz a divulgação de vocês e quem só vai lá na loja compra não imagina que tem um processo todo pra passar, né? Exatamente. Agradecemos isso e agradecemos também pela parceria que vocês têm com nós aqui já de longa data, né? E estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos pelo convite, espero que a gente tenha respondido todas as dúvidas. Com certeza vai ficar coisa para falar, né? Eu vinha mais ou menos pensando assim em alguns pontos, né? Que foram fundamentais, assim. E uma coisa que a mãe não falou, eu acho que também foi bem marcante para nós e até estava no nosso videozinho da troca do nome da loja, porque quando a gente abriu a loja, a gente não tinha capital de giro, né? A gente começou com o que a gente comprou, que a gente pegou do estoque que já existia. E a mãe catou umas moedinhas que ela tinha em casa, umas moedinhas de troquinho que vai pegando. E foi aquele dinheiro que ela levou para abrir o caixa no dia que a loja... Capaz! No dia que a loja Abriu, né? O dia né? que nós abrimos Então, a loja, então... Foi com isso que a gente começou, assim. Veja só. E o videozinho lá da nossa... Quando a gente fez a troca o rebranding, que a gente chama, a troca do nome, né? Lá tava, né? Com muita vontade e algumas eu lembro desse moedas. áudio. Sim. Começou a nossa história dessa forma, né? Às vezes o pessoal pensa, ou às vezes quem está pensando em abrir um negócio, independente da área, pensa, não, eu preciso ter um valor alto, né? E veja como não é. Às vezes é a dedicação do trabalho no dia a dia, Sim. né? Foi o que aconteceu com vocês, né? Exatamente. Umas moedinhas ali, mas Sim. todo dia... E naquela época, como a gente não tinha esse capital de giro, a gente teve muita dificuldade financeira, assim. Foi bem difícil os primeiros anos. E eu comecei fazendo faculdade de jornalismo. Naquele mesmo ano de 2005, eu comecei a fazer jornalismo. Daí, como o negócio foi em abril, quando deu a metade do ano ali... Aí eu disse, não, isso não é pra mim, né? Por mais que gostava de falar, eu disse, não... Mas eu vi que tu gosta. Mas não gostava de ler. Agora tudo faz sentido. Tem que ler bastante. Eu formei, tem que ler bastante. Tem que ler bastante. E né? aí eu fiz um semestre de jornalismo em Chapecó. E aí logo aconteceu o negócio e que apareceu a oportunidade. Eu troquei para administração. Aí eu comecei a estudar. Só que daí mesmo assim... 2 anos, eu ia para aula de manhã em Chapecó, né? Porque daí Xanxerê, não entrava na metade do ano, tinha que ser só no início do ano. E então a mãe daí tinha as meninas, sempre tivemos funcionárias maravilhosas, assim, sempre... A equipe de vocês sempre foi muito boa mesmo. Participativas, todas que passaram por nós são super especiais e a gente tem um carinho enorme por todas. Sim. E aí depois eu comecei a fazer a faculdade à noite, mas daí tinha estágio no Banco do Brasil, então sempre foi assim. E a gente sempre batalhou muito, assim, no começo foi bem difícil. Eu acho que depois, assim, de uns 7, 8 anos de loja... foi que uns aí 7 anos pra gente começar a dar uma alinhada, assim. Então, quem quer abrir um negócio hoje, a gente incentiva... É muito importante, a gente precisa, né, de novas... Mas tenha paciência. Tenha paciência. Não vai ganhar dinheiro no primeiro mês. Não. É isso aí. Mas a gente foi persistente naquilo e tudo a gente procurava comprar dentro do que você conseguia
pagar no próximo mês e todo aquele processo. Então, assim, foram quase 7 anos aí dessa dificuldade, mas que tudo aquilo depois superou para a gente, né? Então, a gente vê que hoje a gente só tem que também agradecer. Se foram anos de sacrifícios, mas que também hoje a gente tem esse retorno para, né, nos compensar, digamos assim, né? Que bom, e que assim continue. Amém, né? E obrigada à rádio também, sempre parceira nossa, desde né? que nós abrimos, lá em abril de 2005, a Alternativa sempre foi nossa parceira também, e a gente sempre junto, né? Sempre é agradecer também por isso. Que ótimo. Gente, se inscreva no canal aí, curta, compartilhe esse vídeo, mande para o máximo de pessoas e comente quem você gostaria de ver aqui, que a gente vai atrás para buscar então. Fechou? Fechou, obrigada. Obrigada, Valeu, gente. obrigada. Até quinta-feira que Até. vem. Até. Acabamos de apresentar Falando Nisso.